a renovação ou não renovação do Rodinei, né? E aí, no final do ano, né, acabando os jogos, o Rodinei e o Flamengo não entraram num acordo, então o Rodinei estaria livre. Muita gente falava do Atlético Mineiro, que o Atlético Mineiro tinha feito uma proposta, né? Mas saiu hoje lá na verdade, ontem à noite, né? Lá no dia, lá, a matéria do Vene Casagrande dizendo que o Olympiacos entrou e acertou as bases de salários e contrato com o Rodinei. Né? O Olympiacos da Grécia se interessou em Rodinei nessa semana e enviou nas últimas horas uma oferta oficial ao jogador com um contrato longo. Além disso, outro ponto que favoreceu a rápida tratativa foi a relação do agente do Rodinei, o Ricardo Scheid, com o time grego. Esse empresário, né, o Ricardo Scheid, foi responsável por intermediar a ida do Rafinha, então jogador do Flamengo, para o Olympiacos em 2020. Então é um jogador, é um agente que tem boa entrada lá no clube grego, Alan. Rodinei parece que está, né, arrumando um destino aí para jogar a próxima temporada de 2023. E aí, né, a gente já sabia que não ia renovar, né? Mas aí a gente pode falar um pouco da posição também, da lateral direita, né? A gente tem aí o Varela. Eu não sei como é que tá a questão do contrato do Varela, acho que o contrato do Varela acaba no meio do ano, e aí acaba o contrato dele na Rússia, né? E aí vai entrar aquele imbróglio, será que ele vai ficar realmente livre? E o time russo vai perder o Varela, né? E a gente vai poder fazer um contrato sem ter que pagar multa lá, sem ter que pagar o passe pro time russo, ou não, e tal. E aí a gente pode falar um pouco sobre isso. A posição tá carente, né? A gente tem aí o Mateuzinho, que a gente também não sabe se fica para o ano que vem ou não, né? E tem o Varela, que jogou pouco esse ano, né? É isso, Marquito. Vamos lá. É o grande contrato, talvez o maior contrato que o Rodinei vai fazer agora na sua carreira. Ele vem de uma valorização, sejamos honestos, a temporada do Rodinei, né, 2022, foi uma temporada surpreendente. Ele iniciou o ano bem, como de costume, jogando ali, né, jogos de regular a bom no Campeonato Carioca, o que faz com que muitos tenham uma falsa impressão dele. Depois teve uma queda, e aí depois, graças ao Davi Luiz, tudo que foi já dito aí, até mesmo pelos dois em conjunto, né, contribui para poder fortalecer a importância que o Davi Luiz teve nessa ascensão do Rodinei. E o Rodinei, sim, foi uma peça que teve um destaque no segundo semestre, surpreendendo muitos de nós, mas ao ponto de eu ter certeza que, dada a valorização momentânea que ele acabou tendo, né, e aí a gente ouviu vários clubes ali, né, demonstrando interesse no Rodinei, a gente viu o Atlético Mineiro surgindo como possibilidade, o próprio Internacional, o time que ele já jogou, que ele já tem um certo relacionamento, e alguns outros clubes também buscando entender, né, quais seriam as pretensões salariais, tempo contratual do Rodinei, e foi aquilo que eu havia dito aqui. Para grande parte dos torcedores rubro-negros, que acreditam que a renovação com o Rodinei seria importante, dado, né, esse último semestre dele, eu sempre me coloquei contrário, Marcão, porque eu entendo que o Rodinei ele não consegue ter esse nível de concentração, né, por um período alongado de tempo. O Rodinei é um cara que gosta da vida boêmia, a gente precisa colocar isso aqui na mesa. O Rodinei é um cara que não é aquele atleta na acepção da palavra, ele deixa a desejar nesse quesito, e em virtude do que o Rodinei eu tenho certeza que ele ainda passará por muitos altos e baixos na carreira. Se ele fosse um atleta altamente dedicado, se depois do que o Davi Luiz conseguiu fazer com ele, ele mudasse radicalmente a sua forma de pensar, talvez pudéssemos, né, imaginar que daria certo ter um contrato longo novamente com o Rodinei. Mas, como eu sei que isso é algo momentâneo, você tem que ter uma consistência, e eu não acredito que o Rodinei terá essa consistência durante a sua carreira, a partida do Rodinei do Flamengo, ela seria muito clara, muito límpida na minha cabeça, e ela vem acontecendo, Marcão. E, dado o momento que ele vive, o empresário aproveitou para, de repente, fazer um grande contrato. Não sei quanto tempo de contrato ele vai conseguir, qual o salário que ele vai conseguir na Grécia, mas deve ser algo bem mais vantajoso, porque ele estava buscando, junto ao empresário, né, o empresário representando ele, né, um contrato alongado que pudesse trazer uma certa estabilidade e, por que não, a questão financeira também, para que ele possa fazer o seu pé de meia, porque talvez possa ser o último grande contrato da carreira do Rodinei. Então, que ele seja feliz, ele foi importante, Marcão, ele contribuiu, né, aqui com o clube de regata do Flamengo,
nesse segundo semestre. Ele, né, foi o cara que fez o gol do título da Copa do Brasil. Ele botou a bola numa marca do Cal e botou a bola para dentro, conseguiu vencer o Cássio, que é um grande goleiro, que acaba fazendo com que muitos jogadores tremam na hora de bater o pênalti. Então, dada a importância do Rodinei, eu acho que ele acabou, né, cumprindo ali o seu papel, pelo menos na reta final, Marcão, de um contrato longo que o Flamengo teve. A gente conseguiu ter, né, talvez aí o melhor do Rodinei em poucos momentos, mas momentos esses expressivos, rapaziada, para que nós pudéssemos aí, né, comemorar títulos. Então, boa sorte ao Rodinei, e eu também não faria nenhum esforço, Marquito. Sendo muito franco, eu não teria feito nenhum esforço para que nós pudéssemos reter aí, né, o Rodinei aí por mais alguns anos no Mengão, não. Eu acho que esse esforço até foi feito. Eu acho que o Flamengo fez esse esforço. Apesar de grande parte da torcida achar que não vale a pena o esforço pelo Rodinei, eu acho que a diretoria fez um certo esforço para manter o Rodinei. Agora, chega um momento que se torna inviável, à medida que o jogador quer um aumento salarial, quer um contrato maior, né? E aí o Flamengo achou por bem não renovar o contrato. Eu concordo com o Flamengo nessa questão. Se o Rodinei quisesse um contrato de mais um ano, sei lá, com o mesmo salário, eu acho que aí ficaria até mais fácil de fazer essa renovação. O problema é que o Rodinei quer um grande contrato, porque ele teve a sua grande fase na carreira nesse ano. São 6, 7 meses que a gente tem de bom futebol do Rodinei, né? De um mínimo de estabilidade no desempenho do Rodinei, né? Conseguiu manter aí um desempenho melhor. E aí o Ítalo Yang falou aí, ó, o melhor caminho para o Rodinei é esse, sair por cima com uma boa imagem. Eu concordo, mas eu acho que se o Flamengo oferecesse o que o Rodinei quisesse, ele ficaria, né? Acho que o Flamengo fez certo, não renovou com o atleta por conta das condições que foram impostas por ele, pelo seu agente, né? E aí, se ele encontrou realmente um caminho lá para ter aquilo que ele pede, né? Então, que ele seja feliz lá. Acho que entrou para a história. Se a gente for falar da Copa do Brasil, a gente vai ter que passar pelo Rodinei, né? Tá lá o gol dele, é o gol do título, né? Acho que fez boas partidas durante o ano, mas eu concordo muito com o Antônio Borba, que ele colocou aqui, ó, glória a Deus, nos livramos de um jogador que em 7 anos jogou bem 6 meses. Eu ainda colocaria alguns meizinhos a mais de começo de temporada. Um bom carioca aqui, um bom carioca ali, mas não chega a um ano de bom futebol. Então, assim, é muito pouco para um jogador do nível que o Flamengo pede no seu elenco há um bom tempo já, né? Há uns 3, 4 anos já que a gente pede um elenco mais qualificado. A gente demorou para tirar o Rodinei, a gente demorou, inclusive, para tirar o René também. O René, que é o jogador, para mim, mais profissional que o Rodinei, né? Um cara que pelo menos é mais tranquilo e tal, não tem muita imagem do René aí por fora, né? É engraçado, né, Marcão? Ele é mais profissional e eu tô fechado contigo. É o cara mais centrado, mais família, mais caseiro. Só que ele tem o menor potencial do que o Rodinei. Ele é pior que o Rodinei. Rodinei, ele não tem o Rodinei potencial. Tem valências que ele não tem. Ele não tem o potencial que o Rodinei tem. O Rodinei tem características muito positivas. Ele tem talentos que, né, o René não tem, né? O René não tem. Mas aí daí a você, né, acabar levando a sério os talentos ou as características positivas que você possa vir a ter, aí são outros 500. Parece que, segundo o Vene Casagrande aí, o barrigudo do momento, né, ele tem contrato até 2025, e aí eu não vou deixar de falar, devo porra nenhuma a ele, né? Eu sacaneio meus amigos, não vou sacanear ele, que não é porra nenhuma a mim. Então, o barrigudo atual, que estava magoadinho porque o Dorival, né, acabou a tinta da caneta do Dorival da assinatura, e aí o Dorival ficou sem assinar. Então, alô, seu Vene barrigudo. Mas, segundo o Vene Casagrande, o contrato do Rodinei vai até final de 2025, Marcão. Então, o Rodinei conseguiu um contrato de 3 anos. Só não sei ainda quais seriam os valores que envolvem essa negociação. E para que ele tenha saído do Brasil, uma vez que pintou, inclusive, um possível interesse do River também, no Rodinei, né? Se falaram já do Rodinei, talvez ali com a camisa do River, e aí, pô, a Argentina não vive seu melhor momento financeiro, a equipe do River também parece não viver, aí a gente tem o Atlético Mineiro,
também que despontou interesse e alguns outros clubes no Brasil, mas para ele ter ido para a Grécia, Marcão. Qual é o time da Grécia? É o Olympiacos? Olympiacos. Então deve estar indo para substituir o nosso queridíssimo Rafinha, né? Com valor muito mais baixo do que o Rafinha foi para o Olympiacos. Então, mas o Rodinei deve ter conseguido uma graninha ali de responsa para poder estar saindo daqui para ir para a Grécia, Marcão Vitor. Enfim, desejo sorte ao Rodinei, desejo que ele, né, coloque a cabecinha no lugar e acabe fazendo bons jogos, se transformando no atleta que ele possa vir a ser, caso ele leve com seriedade. Acho que o Davi Luiz mostrou para ele o quanto ele tem a melhorar, né? E isso só depende dele, da figura dele.